mãozinha dele e diga que foi meu. Viu? Dou sim, Eva. Primeiramente, agradecer, né? E eu estava lembrando que no aniversário da casa, eu não sei se 2023 ou 2024, eu também fiz a palestra. Foi. E eu estava lembrando. E sempre aqui uma satisfação imensa de estar aqui com vocês. E hoje, nesses 82 no aniversário da casa, é uma satisfação ainda maior, não é? E Eva falando, né, da história do Viana de Carvalho, e que papai pegou ela no laço e colocou ela como dirigente. Eu acho que ele acertou em cheio na escolha, não foi? E com certeza ele estava muito inspirado pela espiritualidade maior, que certamente preparou toda a ambiência, né? Ela já veio preparada aqui para assumir nesse futuro que se faz presente hoje, essa direção. E sempre é uma alegria, gente, estar aqui. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que é Kardec e nós. Para o aniversário de uma casa é muito propício, né? A gente conversar sobre a doutrina espírita e os efeitos da doutrina espírita em nossa vida. Isso é sempre muito importante a gente lembrar a gratidão, né, que todos nós como espíritas temos a essa doutrina maravilhosa que nos ampara, que nos dá tanto o entendimento da vida, dilata tanto nossas percepções, nossa compreensão, e nos dá tanto esteio, né? Tanta segurança. Não que nós sejamos assim, aquelas pessoas que não se entristeçam, aquelas pessoas que não se aborreçam, que são anjos de forma nenhuma, né? Mas que a gente está caminhando com esse entendimento e fazendo esse esforço, né? Para que nós possamos melhorar dia a dia. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre Kardec. E eu estava lembrando também, Eva, que lá na Federação, graças a Deus, nossa direção também não briga, viu? Estamos, graças a Deus, em clima de muita paz, de muita harmonia, como devem ser todas as casas, né? Como deve ser toda a administração de todas as casas. Mas vamos conversar um pouco sobre Kardec e nós. Porque fazer uma homenagem também a Kardec esse mês, Kardec nasceu em Lyon, na França, né, no dia 3 de outubro de 1804. Então, hoje, se ele fosse encarnado, seria impossível, né, pelas leis físicas, leis humanas, leis biológicas, teria 221 anos. E homenagear o grande Allan Kardec, né, o Hippolyte Léon Denisard Rivaio, porque Allan Kardec é um pseudônimo. Alguém está vindo pela casa hoje pela primeira vez? A uma casa espírita pela primeira vez? Tem uma pessoa lá. Seja muito bem-vinda. Espero que hoje a gente possa traçar um panorama do que é o espiritismo para a compreensão, tanto para relembrarmos, né, como também para esclarecer aqueles que vêm pela primeira vez e quem também está assistindo pela internet, que nunca teve contato com a doutrina espírita. Eu vou pedir aos espíritos hoje que me intuam assim nessa tarefa de traçar um panorama do que seria um pouco da doutrina espírita, esse legado, né, que nos trouxeram os espíritos e também a codificação que Kardec tão bem elaborou, não é, para que nós possamos hoje ter esse conhecimento que nos dá nos fortalece tanto. Então, no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França, nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que foi depois estudar na Suíça. Ele era muito afeto aos estudos, ele gostava muito de estudar, era uma pessoa muito introspecta. E os pais dele viram ali um ímpeto assim, de um cientista, de alguém que gostasse muito da leitura, uma criatura muito voltada ao entendimento. E ele foi estudar, né, na Suíça, na cidade de Yverdon, no Instituto Pestalozzi. E lá ele recebeu excelentes exemplos. E depois, ao retornar, foi morar em Paris e começou sua vida acadêmica. Ele era professor, um eminente professor. Ele foi também um eminente escritor. Escreveu várias obras sobre educação, sobre pedagogia. Ele era professor de várias ciências, astronomia, física, línguas também. Ele falava com excelência de 6 idiomas. Mas aquele cientista, né, muito positivista, muito voltado
a ciência da sua época e muito incrédulo, um dia ele estava caminhando nas ruas de Paris, quando um amigo seu chegou para ele e disse que havia uma grande novidade nos salões parisienses, em que as pessoas se divertiam muito com as chamadas mesas girantes, que foi um fenômeno ocorrido no século XIX no mundo inteiro. E que esses fenômenos eram mesas que se balançavam, deslizavam sobre o solo, flutuavam e traziam também mensagens, muitas mensagens. E Kardec, Hipólito Leon Denis Arrival, não era Kardec ainda, ficou muito intrigado com aquela situação, mas não despertou nele de imediato nenhuma curiosidade, porque ele pensou, bem, isso deve ser por força do magnetismo, essas manifestações são meramente físicas. Ocorre que também, em um determinado momento, disseram para ele que aquelas mesas se comunicavam, traziam mensagens do além-túmulo, mensagens muito, às vezes, frívolas, mas também mensagens profundas sobre Deus, sobre a origem humana, sobre aspectos filosóficos e científicos e religiosos muito importantes. E deixaram com Kardec, com Hipólito Leon Denis Arrival, ainda não Kardec, vários cadernos. Alguns dizem que foram 18 cadernos, 20 e poucos cadernos, outros dizem que foram 50 cadernos, enfim, várias anotações extraídas daquelas comunicações, daquelas mesas. E ele se debruçou sobre aquele material e que despertou nele muita assim, curiosidade, porque eram questões muito elementares, mensagens sem nenhuma importância, mas mensagens ricas de conteúdo. E ali ele começou a frequentar aquelas reuniões. Só que aquelas reuniões, ele não ia no aspecto da curiosidade, fazer como muita gente fazia, ia para perguntar sobre isso, sobre aquilo, mas com a finalidade de averiguar se ali existia verdade ou ali era apenas um charlatanismo, se havia ali algum embuste, alguma questão que provocada, né, pelo senso, muitas vezes, que as pessoas têm da mentira, né, do engodo. E ele observa que aqueles fenômenos são verdadeiros. Não havia nada que fizesse mover aquelas mesas, que trouxessem aquelas mensagens. E ele começou a ver naquele material que existiam pontos de convergência muito importantes naquelas mensagens. Mensagens que tinham o mesmo conteúdo filosófico, o mesmo conteúdo científico. E ele começou a perguntar em várias reuniões, em vários países, mandavam correspondências para várias reuniões que havia em todo o mundo sobre determinados pontos, né, determinadas perguntas, para saber se aquelas respostas eram realmente válidas, né, se eram verdadeiras. E aí começou a fazer um trabalho de codificação, codificar todos aqueles ensinamentos. Em determinado momento, quando ele perguntou aquelas forças, né, que se apresentavam, disseram, quem são vocês? Quem são vocês que trazem essas mensagens? E eles responderam, nós somos as almas dos homens que viveram sobre a terra. Nós somos os espíritos. E começaram a trazer muitas mensagens. E daí, depois de um trabalho árduo e intenso, esquecendo até mesmo da sua atividade profissional um pouco, ele começou a compilar aquelas mensagens, dando início à primeira edição do Livro dos Espíritos. Em abril de 1857, veio a lume pela primeira vez a primeira edição do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas. Logo depois que veio essa primeira edição do Livro dos Espíritos, em questão de poucos meses, a edição estava toda esgotada. Não existia mais livros para ler. Era grande a curiosidade do público a respeito daquele livro, né, daquelas verdades trazidas, daquela filosofia que ele estava trazendo. E 2 meses depois, algum tempo depois de esgotada a obra, algum tempo depois, veio a edição definitiva, que nós temos hoje às mãos, com 1019 perguntas. E é interessante que o cuidado
que Kardec teve, e a gente fica pensando, ele codificou, ele trouxe, a gente tem a impressão que ele recebeu tudo pronto, não é? Mas grande foi o trabalho de elaboração. Grande foi o crivo dele, assim, o método que ele utilizou para que nenhuma mentira ou nenhuma ideia falsa fosse colocada nesse livro dos Espíritos. Ele viu ali uma missão da sua vida e se empenhou integralmente para cumprir essa missão. Então, no livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a base onde se assentam todos os fundamentos da doutrina espírita que serão desenvolvidos depois nos outros livros da codificação. Então, vamos fazer um passeio breve sobre o livro dos Espíritos para entendermos os fundamentos básicos, as ideias bases fundamentais, onde se assentam todo o edifício da doutrina espírita. Então, a primeira ideia que nós vamos encontrar no livro dos Espíritos, na parte primeira do livro dos Espíritos, são as causas primárias. E Kardec começa a pergunta: quem é Deus? E os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E o desenrolar filosófico do Criador, a causa primária de todas as coisas, através de seus atributos, dentre os principais atributos, de ser infinitamente justo e bom, quebra, naquela época, todo o entendimento de Deus. Numa sociedade, pleno século XIX, extremamente dividida entre a ciência e a religião, em que esse casamento, essas ideias, ciência e religião, elas não se combinavam, um mundo altamente positivista na época, né? E Kardec tenta fazer esse casamento entre filosofia e religião, ele e os Espíritos, né? E apresentando Deus como não um ser, não como alguém como nós, um humano que se enraiveça, que tem sentimentos de vingança, de punição, não, mas como uma causa, a origem de tudo que existe no universo. Mas essa causa, ela é infinitamente justo e bom. Então, nós vamos ver aí uma quebra de paradigma do entendimento do Deus na época. O Deus punitivo, o Deus que dividia seus filhos entre aqueles os escolhidos que iriam para o céu, né? Numa eternidade beatífica, ociosa, junto do Pai, ouvindo aquele coro dos anjos, né? E também aos sofrimentos eternos, as penas eternas no inferno, em um limbo em que ficava o ser, a alma, meio sem direção. Então, aquele Deus infinitamente justo e bom precisava ser complementado com ideias que trouxessem verdadeiramente esse sentimento de justiça. E outra ideia também que se assenta o Espiritismo é a questão da imortalidade da alma. Há causas do universo, que seria Deus, mas existiam elementos fundamentais para o universo, que é o espírito e a matéria. Então, nós temos o elemento espiritual, que verdadeiramente é o ser que vive, que obra, que pensa, que sente, e a matéria inerte, que ela é, em algum momento da criação, animada pelo princípio espiritual, porque a matéria ela é apenas instrumento do espírito para que ele possa evoluir, para que ele possa aprender. E nesse entendimento, né, que nós temos, nós vamos ver que Deus e espírito e matéria seria um triângulo fundamental para que nós possamos entender a doutrina espírita. Mas esse espírito criado simples e ignorante, ele não é criado de forma aleatória para algo que não se concretize para uma finalidade, um fim. Não, todos nós fomos criados com a finalidade da vida plena, da plena ciência, da plena satisfação do ser inteligente que nós somos, na plena capacidade de desenvolvimento de virtudes, para nós gozarmos no futuro uma felicidade sem mácula, uma felicidade integral. E essa é a promessa do Espiritismo.
como o próprio Jesus, né, nos diz lá, nenhuma ovelha do meu Pai que o Pai me confiou se perderá, ou seja, toda a humanidade, nenhum de nós está fadado às penas eternas do inferno. Nenhum de nós está fadado a sermos pecadores, criminosos, sem nenhuma redenção. Todos nós somos criados para a felicidade. Deus nos cria com um objetivo. Um objetivo esse também que nos mostra a doutrina espírita, que nós também estamos em comunhão com Deus e servindo e trabalhando, mesmo que de forma involuntária, para essa criação, para o funcionamento da obra de Deus. Mas para que nós possamos entender como se processa essa justiça de Deus amorosa, há também uma lei fundamental que a doutrina espírita nos traz, que é a reencarnação. É outro ponto também que se assenta à filosofia espírita. A reencarnação, para que nós possamos compreender como que Deus, infinitamente justo e bom, ele pode fazer com que, mesmo nós que erramos, que somos espíritos imperfeitos, que muitas vezes até de forma voluntária atentamos contra a felicidade e a harmonia do outro, nós possamos um dia aprender e estarmos em harmonia com o universo. Então, a reencarnação é esse assim, princípio, essa lei suprema que Deus nos faculta para que nós possamos sair do simples ignorante para espíritos puros, que nós seremos um dia. E nesse mergulho, né, através do nascimento que nós temos na carne, é que nós vamos desenvolvendo as nossas aptidões, nossa capacidade de compreensão, nossa capacidade de nos melhorar internamente, não é? De adquirirmos virtudes. E também no Livro dos Espíritos traz também todas essas virtudes que nós deveremos desenvolver para que nós possamos sair dessa inferioridade, dessa imperfeição, a nos tornar espíritos melhores e, por consequência, espíritos felizes. E é interessante também nós notarmos que a reencarnação, esse instrumento divino, ela se dá não só no reino humano, ela se dá em todos os reinos da natureza. Desde o átomo, uma vez eu fiz até uma palestra aqui, do átomo ao arcanjo, né? Esse instrumento de reencarnação, ele se processa nos espíritos, mesmo naqueles que chamados no reino inferior da natureza, como os animais, se processam para que eles adentrem no reino humano e que eles façam, né, esse processo de autoburilamento para que chegasse também a essa condição de espírito puro e espírito feliz. E, logicamente, falando dessa questão do desenvolvimento das virtudes, os espíritos nos dizem que há um modelo a ser seguido. E nos apresenta justamente Jesus. Esse modelo a ser seguido de virtudes, porque, segundo os próprios espíritos nos dizem, modelo melhor não há. Não há um código de ética e moral mais vigoroso, mais atual, mais assim, que abarca todas essas virtudes do que Jesus. Nos convidando, né, a exercermos essas virtudes. No livro 2, né, a vida espírita, o mundo espírita, o Livro dos Espíritos nos apresenta uma questão também muito importante, a comunicação entre nós, espíritos encarnados, e os espíritos desencarnados, nos mostrando que muitas vezes nós somos influenciados pelos espíritos. Às vezes agimos de acordo com as nossas ideias, mas recebemos a influência de espíritos, tanto encarnados como desencarnados. E vivemos em processo de comunhão mental com aqueles que se nos assemelham, dando uma ênfase extremamente importante à doutrina espírita ao nosso pensamento. Nosso pensamento, onde vai nos conduzir? Porque aquilo que nós queremos, é aquilo que nós almejamos, é aquilo que nós, assim, acalentamos, como nós direcionamos nossas energias, nosso querer, nosso tempo, é que vai nos fazer com que nós atraiamos mentes parecidas conosco. E aí abre um leque de possibilidades imensas e vamos começar a compreender a história da humanidade sob esse ponto de vista espiritual.
que como surgiram as religiões, porque se a gente olhar direitinho, todas as religiões surgiram da comunicação entre os mortos e os vivos. E muitas vezes nós não compreendemos esse processo. Como se dá esse processo? Endemonizamos muitas vezes esse processo, não é? Da comunicação do mundo espiritual com o mundo físico, porque não entendemos a sua origem. Mas todos nós, indistintamente, temos a intuição, temos questões da mediunidade desenvolvidas de certa maneira em nós, uns mais, outros menos, mas todos nós temos esse intercâmbio mental com o mundo espiritual. E isso nos explica muitas coisas que para muitos, inclusive para a própria psicologia, para as próprias ciências, né, que não compreendem muitas vezes determinados comportamentos, determinadas circunstâncias, situações de pessoas, por exemplo, que têm visões, né, que têm determinadas coisas que não no mundo concreto a gente não explica, mas que a espiritualidade explica muito bem. E nós vamos ver tudo isso também falando do mundo espiritual. Como é a vida no mundo espiritual? Porque todas as religiões, elas acreditam na vida após a morte. Isso é um senso comum nas religiões. Agora, como é essa vida após a morte? É que muitas vezes nós não compreendemos. Mas a doutrina espírita, ela vem e explica. E quando a gente vai também pegar a codificação, existe um livro chamado O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo a doutrina espírita, nós vamos ver ali na codificação que Kardec explica a causa, né, das consequências que nós vivemos, más e boas, e traz também o depoimento de espíritos que, desencarnados, chegaram no mundo espiritual e trazem o seu depoimento do que eles viviam lá. Então, espíritos de várias ordens, suicidas. O que é que o suicida assim, encontra depois que ele morre? Primeiro, a desilusão, por saber que a vida não termina. E as consequências materiais, inclusive, do ato que ele praticou. Porque ele rompe com a vida, que há uma ligação que existe entre o espírito e o corpo físico. E nessa ruptura se perde aí, se tem um vínculo, né, que se dá entre o corpo físico e o espírito, que é o fluido vital. E aquele espírito, quando chega na erraticidade, quando chega no mundo espiritual, vai precisar, até ele tenha uma determinada circunstância, que ele possa sair daquela situação psíquica, mas ele tem que ficar ali vinculado aos seus despojos, ao seu corpo físico em decomposição, até que esse fluido vital se gaste. É uma consequência física, além das consequências morais. Mas todo suicídio acontece isso? Não. Porque Deus é infinitamente justo e bom, ele então vai pesar aí a questão das causas, o que deu causa àquele ato, né? Alguns são tão inconscientes, em momentos de muita loucura. Tudo isso na justiça divina é só pesado. Ora, se a justiça humana ela só pesa a pena para aqueles que cometem crime, imagina a justiça divina, não é? Como ela deve ser. Então, a gente vai ver aí, nesses processos, que há justiça, mas é uma justiça o quê? Amorosa. Uma justiça que não pune, mas que tem como finalidade a educação. É um processo pedagógico, não é um processo punitivo. É essa a visão da nossa doutrina espírita. E quando a gente vai lá para o livro 3º, que são as leis morais, vai trazer todas essas leis, que não são só leis do mundo, do planeta Terra, mas as leis morais que regem todo o universo. Então, todo o universo que é povoado, outro princípio da doutrina espírita, né, que existe também vida em outros mundos, e várias escalas de mundos. Existem mundos primitivos, onde o sofrimento é maior, onde existe uma maior ignorância, existe uma maior falta de religiosidade profunda, né? Existe mais temoridade do que religiosidade propriamente dita. Existem os mundos
expiação e provas, como nós estamos vivendo. Existem os mundos felizes, existem vários tipos de mundos, mundos ditosos, em que a felicidade é plena. Mas essas leis vigem em todo esse universo, né? São essas leis morais. E o último capítulo do último livro são as esperanças e consolações. Então, quando a gente vai pegar o livro dos Espíritos, a gente vê que as perguntas assim, eu quero saber, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, sobre casamento. O que é o casamento? A gente vai lá no livro dos Espíritos, os Espíritos respondem. E olha como a doutrina espírita, ela é vanguardeira. Porque quando a gente vai lá perguntar, ver a resposta dos Espíritos, o casamento é a união entre dois seres. Não é interessante isso? Eles não dizem que o casamento é a união entre um homem e uma mulher. Abrindo a perspectiva de um futuro. Porque hoje a gente vê na nossa sociedade que o casamento é a união de dois seres. Quebrando paradigmas, né? Mas os Espíritos já anteviam todo esse processo futuro, dizendo que o casamento é a união entre os dois seres. Perguntava-se também, naquela época, pleno século XIX, em que a mulher não era jamais protagonista em lugar nenhum. A mulher sequer tinha direito a votar, com um direito básico, um direito de cidadão básico, né? A mulher não votava. E se pergunta Kardec, né, se a mulher e os homens têm os mesmos direitos. E os Espíritos respondem sim. Há diferenças de aptidões. Porque nem toda coisa que o homem pode fazer, a gente tem condição de fazer, né? Por exemplo, fosse pegar um peso aqui, a nossa constituição física não permite. E a gente vê também cada um de acordo com a sua possibilidade. A gente vê também no livro dos Espíritos, eu quero saber sobre previdência. Mas não existia nem previdência naquela época. Aí a gente fala, não, mas o que será que fala alguma coisa? Porque é um livro que fala para a humanidade, não só da sua época, mas como Jesus falou, né, para o futuro. Aí ele disse que nenhuma sociedade justa, alguém pode morrer de fome. E que o mais forte deve sempre amparar o mais fraco. Olha que interessante, justamente são as bases em que se assentam a Previdência, que nós temos hoje, a Previdência Social no Brasil, que foi criada quase um século depois, mas está lá no Livro dos Espíritos. E é um livro tão rico, né? Estou dando só uns exemplos, eu tenho até que horas, Eva? Pronto. Então, 10 minutos. Eu estou só no Livro dos Espíritos, ainda faltam 4 para falar, né? Mas tudo bem. Eu estou só no primeiro, mas vamos lá. Então, a gente vai ver aí toda a construção de uma filosofia que não falou só para a sua época, falou para o futuro. E não falou só para a sociedade, falou para nós. Falou como uma direção da nossa vida. E aí, depois do Livro dos Espíritos, veio qual livro? O Livro dos Médiuns, não é? Porque naquela época, e como é hoje também, a mediunidade foi, naquela época, levada muito a sério e foi muito praticada nas sociedades espíritas da época. Esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico, né? Através das mensagens, era muito praticada. E Kardec traçou, né? Como se devia se portar naquela questão da mediunidade. Mas ele falou também uma questão muito importante, a questão moral do médium. Por que existe para que existem todos esses fundamentos que a gente está falando agora? Deus, né? É o fundamento inicial, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicação entre os espíritos, né? A pluralidade dos mundos habitados, Jesus como modelo e guia, e a evolução, e tantos princípios em que se assenta o Espiritismo. Mas tudo isso veio para quê? Qual o objetivo dessa doutrina que foi construída, né? O pensamento humano, religioso, filosófico, científico, vem numa construção linear. Mas todo ele tem uma finalidade, tem um objetivo. E qual seria esse objetivo? A transformação moral da humanidade. Esse é o grande objetivo. Transformação moral da humanidade.
Porque essa construção, né, que Deus nos preparou desde os primórdios, desde tantas revelações que vieram, Moisés, e tantas outras no Oriente, como Buda, como Zoroastro, como Krishna, e todas essas construções, né, de filosofias e religiões que vieram, e tantas ciências também que nos dão as aptidões para que nós possamos compreender os problemas mais complexos da vida, ele tem como objetivo primordial a educação do espírito, a transformação moral da humanidade. Não é interessante isso? Aí veio o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque lá no Livro dos Espíritos nós vimos que nós temos como modelo Jesus. E esse modelo, ele nos traz o quê? Uma moral. Olha que moral a de Jesus. Amai o próximo como a si mesmo. Fazei aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, vos caluniam. E tantas outras máximas. Perdoai, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, toda essa construção de pensamento filosófico, científico, ela vem com o objetivo primordial de nos dar uma educação para a vida e nos dar essa educação moral, trazer essa educação moral. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre os ensinos morais do Cristo. Não é? Os ensinos morais do Cristo. E o livro seguinte é justamente o livro Céu e Inferno, que vem trazer, né, esses depoimentos que eu já falei sobre a vida no mundo espiritual. Esses espíritos das mais diversas categorias, que viveram as vidas mais diferentes, eles trazem seu testemunho. Aquele que foi gastador, aquele que foi gozador, aquele que foi feliz, que viveu uma vida reta, todos eles dizendo o que eles encontraram no mundo espiritual. E, logicamente, eles encontraram o resultado de como eles viveram. Né? E o quinto e último livro que Kardec nos trouxe, né, que os espíritos nos trouxeram, e Kardec teve aquele cuidado com seus critérios, né, com seu método, de nos trazer essas verdades, é o livro A Gênese. É que ele tenta justamente fazer uma junção entre o pensamento da época científico e o pensamento religioso. Porque, como Eva estava falando, né, no início, que os pioneiros do cristianismo sofreram muito. O próprio Jesus, né, teve como a sina, né, ele foi crucificado. E aqueles que se apresentavam como cristãos na época eram jogados às feras, eram tornados tochas vivas em postes. Eram as mortes assim e as torturas mais violentas, não é? Só que essa época de barbárie, ela foi assim, abrandando. Porque o que dá também, está lá no Livro dos Espíritos, né? O que nos apresenta também como um indício da evolução moral do ser é o abrandamento dos costumes. A gente vê que os costumes na época de Jesus eram muito severos, eram penas de morte, eram torturas, né? E as mortes assim mais absurdas. Já quando a gente vê mais adiante, como por exemplo, século XIX, que veio a doutrina espírita, já as sociedades, pelo menos ocidentais, aquelas, né, mais assim, ditas civilizadas, vou dizer civilizadas entre aspas, porque a civilização só se dá quando verdadeiramente não existia uma comunhão mesmo de fraternidade entre os espíritos, né? Mas uma civilização em moldes que a gente possa entender de forma social, mas naquela época não existia pena de morte, não existia isso. Mas Kardec sofreu muito. Imagina, o pensamento religioso da época, que era o pensamento católico, né? A França, ela tem como religião oficial o catolicismo. Aqueles padres se voltaram contra ele, disseram que aquelas pessoas eram hereges, que aqueles livros, que é da codificação, aqueles artigos da Revista Espírita, estavam angariando almas para o inferno.
Aquelas almas que se diziam espíritas, não é? Nós, inclusive, se fôssemos naquela época, estaríamos assim sendo, no entendimento católico, seriam almas que estavam sendo assim arrebanhadas para o demônio. E o pensamento também científico da época, que era um pensamento muito assim influenciado pelo Augusto Comte, né? Só existe ciência naquilo que eu posso pesar, naquilo que eu posso medir, naquilo que eu posso comprovar matematicamente a existência. E a ciência espírita é uma ciência de observação. Foi utilizado métodos próprios para que aqueles conhecimentos espíritas viessem a lume e viessem ser expostos na codificação. Então, Kardec sofreu assim, um bombardeio de ideias de todos os lados. Mas muitos foram seus adeptos. Muitos foram aqueles também que acreditaram na doutrina espírita, que fizeram também a da doutrina espírita. Muitos foram os trabalhadores da época. E quando nós vamos pensar assim, que nós vamos ter aí, eu não sei mais ou menos, mas eu acho que deve ser uns 170 anos, 180 anos, né, do Livro dos Espíritos. Muitas vezes as pessoas pensam assim, 180 anos da doutrina espírita, sim, tão poucos espíritas que existem. Eu não vejo por esse lado. 180 anos para uma religião, para uma ciência que une ciência, filosofia e religião, e já temos tantos adeptos, eu acho que é 3, 4% da população brasileira, né, porque o Brasil é um dos países mais espíritas do mundo. Nós vamos ver que nós temos muitos espíritas já. Agora, o que nós precisamos refletir é na nossa qualidade como espírita. Que tipo de espírita nós somos? Somos aqueles que damos exemplos da doutrina espírita? Emmanuel tem uma mensagem no livro Religião dos Espíritos, que ele diz assim que nós temos o compromisso de sermos fiéis à doutrina espírita. E para nós sermos fiéis à doutrina espírita, nós precisamos conhecer a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita e viver a doutrina espírita. Porque lá no Livro dos Espíritos, né, na sua introdução, Kardec nos diz que espíritas são todos os adeptos da doutrina espírita. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de Sede Perfeitos, ele fala dos espíritas verdadeiros, né, os verdadeiros espíritas. Ele nos diz que há algo além do que acreditar nos postulados espíritas. O verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelo seu esforço em domar suas más inclinações. Então, o espírita não é aquele só que estuda a doutrina espírita, que conhece a doutrina espírita, que vem falar sobre a doutrina espírita, que dá palestras sobre a doutrina espírita, que dirige grupos de estudo de doutrina espírita. Espírita é aquele que se reconhece, que está se transformando moralmente. E eu vou fazer uma pergunta muito peculiar aqui, não precisa vocês responderem, fiquem só na mente de vocês. De quando a gente conheceu a doutrina espírita até hoje, existiu alguma transformação moral da nossa parte? Nós nos tornamos pessoas um pouco melhores? A gente não é santo ainda, né? Ninguém está dizendo que quer, a gente não tem essa possibilidade ainda de ser 100% um Jesus, não temos. Mas a gente, quando está com raiva, entendeu? Se eu tive uma raiva, aí comecei a pensar na pessoa que eu estava com raiva, aí eu lembrei logo, amai os vossos inimigos. Aí eu disse, ai meu Deus do céu, nem raiva a gente pode ter. A gente tem que domar a nossa raiva, porque a gente sabe que todo o ímpeto daquela raiva, o prejuízo espiritual, mental e físico que a gente vai ter. Um prejuízo, porque tem a consequência, né? Aí eu respirei, eu digo, não, vamos pensar, orai pelo nosso Senhor. Eu comecei a orar. Não estava com muita vontade, não, meu coração não estava pedindo não, mas eu digo, vamos orar. E eu comecei a mentalizar a pessoa e fazer orações, né? E aquela raiva passou. A gente tem raiva, a gente tem sentimentos muitas vezes contrários a Jesus. Natural, somos ainda espíritos imperfeitos. Mas nos deixamos levar pelas imperfeições? Nos deixamos levar? Ou já estamos transformando imperfeições em virtudes?
Esse é o papel de Kardec da nossa vida. Nós precisamos não só conhecer a doutrina espírita, não só estudar a doutrina espírita, mas colocar o espiritismo vivo em nossa vida. Esse entendimento, ele vai se dar nas nossas ações, nos nossos pensamentos, no nosso comportamento. Então, vamos ver o efeito Kardec em nossa vida, não é? Então, é essa a reflexão que eu estou trazendo hoje. Livro dos Espíritos, fundamental. Vamos ler o Livro dos Espíritos, porque nessa mesma mensagem dos verdadeiros espíritas, Kardec diz assim, que aqueles que só conhecem, estão apenas conhecendo, já está pelo menos começando de alguma forma. É esse entendimento que vai nos transformando pouco a pouco. E a gente não vai conseguir, numa encarnação, de repente, se tornar Jesus. É um processo. Mas precisamos da vontade. Precisamos empreender, não é? O nosso esforço para conseguirmos transformar essas imperfeições em virtudes. Transformar a nossa mente em um jardim. Um jardim que haja flores para que possam ser oferecidas àqueles que nos procuram, àqueles que, né? Mesmo que nos façam raiva, mesmo que nos tragam contrariedade, isso é tão bom. É para os outros? Para nós mesmos, não é? Porque a gente vê a questão da nossa saúde física e mental. Porque as virtudes é que o alinhamento com as leis divinas é que é possível nos trazer essa felicidade. Então, pensemos, né? Kardec e nós. Jesus abençoe a todos nós. Passei um pouquinho do seu tempo, mas foram 3 minutos. Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigada, gente. E parabéns, né? Parabéns ao Viana de Carvalho.